Turma, continuando aí, né, a nossa apostila aí da frente 4, nós vamos falar sobre os módulos 17 e 18. Tudo nessa aula aqui, já para a gente finalizar esses, né, conceitos de reação de óxido-redução aqui, para a gente entrar já na apostila 3 falando das pilhas, tá? Nós já vamos finalizar aqui para a gente já com um assunto fresquinho na cabeça, né? Que isso aqui também é tudo a gente está relembrando, que a gente vem vendo sobre esses assuntos desde o primeiro ano, e para a gente já entrar, né, de cabeça no que nos interessa, que é a pilha, tá? A eletroquímica, certo? Então vamos lá, conceito de oxidação e redução. Na apostila de vocês, né, já tá aí, ó, como reações de oxidação, definições e acerto de coeficientes estequiométricos 1, tá? Nós vamos continuar até o módulo 18, ó, acerto de coeficientes estequiométricos 2, né? Mas primeiro a gente tem que voltar aí, né, um pouquinho, que na página 126 também voltou, relembrando esses conceitos de oxidação, de redução, agente oxidante, agente redutor, tá? Então vamos lá, oxidação, né? Então nas reações de oxidação eu tenho que ter uma espécie que vai oxidar e uma espécie que vai reduzir. Então vamos lá, oxidação. A oxidação em si ocorre a perda de elétrons, tá? Então a espécie que está oxidando está perdendo elétrons. A espécie que está reduzindo, ela está ganhando elétrons, tá? Mas aí, meu, oxidação, redução, parece que fica mais ganho, perda, mas só a gente guardar assim, oxidação. O NOx vai aumentar. Se ele está perdendo elétrons, você está perdendo carga negativa, claro que a carga positiva vai aumentar. Então, por isso que a oxidação, o NOx aumenta. Já na redução, ó, reduz, diminui o número de oxidação, diminui o NOx. Por quê? Se ele está ganhando carga negativa, claro que o número, né, o seu valor vai diminuir o número, né, pelos conceitos da matemática. Quanto maior o número negativo, menor ele é, tá? Então, é por isso que o NOx diminui. Aí, vamos lá. Oxidação. A espécie que sofre oxidação, ela é o agente redutor. Por quê? Porque ela força a outra substância a reduzir, tá? E a espécie que sofre redução, ela é o agente oxidante. Por quê? Porque ela força a outra substância que está reagindo com ela a se oxidar. Entendeu? Então, são esses três conceitos que eu tenho que relembrar e ter em mente, especialmente depois de quando a gente for entrar em pilha. Isso aqui é muito importante, tá? Oxidação, NOx aumenta, ele está perdendo elétrons, ele, né, é o agente redutor. A espécie que sofre redução, o seu NOx está diminuindo, ele está ganhando elétron e ele é o agente oxidante, certo? Aí vamos lá, né? O agente redutor, ele provoca a redução do agente oxidante. Ele perde elétrons porque está sofrendo oxidação e o seu NOx aumenta, tá? O agente oxidante é o que sofre redução, então o seu NOx diminui, ele recebe elétrons e ele provoca a oxidação do outro, né? Do outra espécie que está com ele. Então, Então, exemplo. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, numa reação de oxidação, eu vou ter que ter mudanças de NOx. Eu vou ter que ter uma espécie que vai oxidar, que ela está no reagente com NOx e no produto ela aumenta o seu NOx, igual aconteceu aqui com o ferro. Ó, o ferro, substância simples, número de oxidação 0. Oxigênio, substância simples, número de oxidação 0. Então, vamos de lá. Aqui o oxigênio, né, ele tá na regra, ele tem o NOx fixo que é -2. Aqui do número de oxidação do ferro eu teria que fazer aquela continha, tá? Então ele seria o X. Não preciso de olhar os coeficientes estequiométricos, aqui ele só serve para balancear. Se eu quiser multiplicar tudo, eu tenho que multiplicar tudo, né? Multiplicar o 2 do ferro, 2 do oxigênio. Eu posso multiplicar, mas eu vou dar valores maiores que às vezes pode me, né, aumentar, diminuir a minha velocidade ao fazer o exercício, ao resolver o exercício, tá? Então pode me atrasar ao fazer o exercício. Então por isso que na hora que eu faço uma multiplicação, eu só olho os índices para ficar mais fácil, ter números menores, para eu chegar à resposta mais rapidamente. Então vamos lá, ele será o X, metal de transição, não tem NOx fixo,
Então seria 2 vezes x mais 3 vezes menos 2 igual a 0. 2x menos 6 igual a 0. X vai ser igual a 6 sobre 2, então vai dar mais 3. Então vamos lá, ó. De 0 para mais 3, o ferro ele oxidou. Então ele é o agente redutor, porque ele sofreu oxidação. Lembre-se, agentes, sempre nós vamos olhar as espécies que estão do lado dos reagentes. Produto não, tá? Sempre. Ah, qual que é o agente redutor? O ferro ou é Fe2O3? Não, é o ferro, é o que está do lado dos reagentes. Aqui o oxigênio diminuiu de 0, for para menos 2, então diminuiu e sofreu redução. Então ele é o agente oxidante, tá? Isso aí, então nós temos, né? Então nesse caso aí é sempre, né, do balanceamento. Então nós temos um exemplo aqui que nós da água oxigenada, tá? As reações não são... Ah lá, vamos ler. Ó, o peróxido de hidrogênio é um poderoso oxidante. As reações 1 e 2 são reações de oxidação, que o peróxido de hidrogênio age como agente oxidante. Então, se ele age como agente oxidante, ele vai sofrer redução, tá? Assinala a alternativa que indica o número de oxidação do oxigênio nos compostos. 1, 2 e 3, respectivamente. Ah, tá. Na água oxigenada, ele é o único que ele tem número de oxidação -1. Lembra lá que o H2O2, o Na2O2, né? O CaO2, lembrem, né? Como que ó, o peróxido pode aparecer, grifem até a primeira no módulo 16 as maneiras que o peróxido pode aparecer, porque essa é a mais normal, tá? Em forma de água oxigenada, tá? Então aqui ele vale -1, aqui -2, aqui -2, -1, -2 e -2. Então aqui foi só o exercício, né, para achar os números de oxidação. Então vamos lá, balanceamento, tá? Que é o que acontece, que é o que sai no módulo de vocês. Como que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para balancear? Às vezes tem reação de oxidação, então aqui é igual essa aqui que nós vimos que é facinho. Dá para eu fazer pelo método tentativo. Não precisa eu pegar e achar aquele método que a gente vai trabalhar agora. Quando são reações menores, reações de combustão, né, que é reação de oxidação, dá pra gente fazer pelo método tentativo. Mas quando nos der, né, uma reação maior, igual a essa aqui, ó, que já é uma reação maiorzinha, ó, para eu fazer a balanceamento, se eu tenho uma reação de oxidação, então tem algumas regras que facilitam com que eu chegue ao balanceamento mais rapidamente. Então, primeiro, eu tenho que determinar o número de oxidação de todos os elementos participantes da reação. Por quê? Porque eu tenho que ver quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução, tá? Então, isso que eu tenho que fazer, tá? Então, aí a partir disso, vou comparar reagente com produto, vejo quem que mudou o número de oxidação, é ali que ocorreu a reação de oxidação. Lembre-se que um tem que oxidar, ou seja, aumentar o seu NOx, e o outro tem que reduzir, ou seja, diminuir o seu NOx, tá? Depois, né, eu vou determinar a variação total do NOx, do elemento. O que é essa variação? Sempre, como que eu determino esse delta? Eu vou pegar o NOx maior menos o NOx menor. Ah, mas se o NOx maior estiver dos reagentes, eu vou pegar aquele NOx maior dos reagentes e tirar do NOx menor dos produtos. Sempre assim, maior menos o menor, tá? Menos. Às vezes, o menos está lá no lado do menor. Então, por exemplo, deu 5 e o outro deu -2. Então, 5 menos 2 vai dar mais 7. Então, a variação do oxidação foi de 7. Entenderam? Sempre guardem isso. NOx maior menos NOx menor. Aí depois, né, eu vou escolher, tá? Eu vou escolher uma substância para representar um ramal. O que é esse ramal? A gente fala que é tipo uma moldura. É quem eu vou escolher para iniciar o meu balanceamento. Quais substâncias que eu vou escolher? As que estão oxidando e reduzindo, porque é elas que estão alterando os átomos. Percebo que elas que os átomos deslocaram. Um se ligou ao outro, né? Foi a partir dessas substâncias que mudaram os seus números de oxidação que houve o rearranjo de átomos. Então são elas que eu vou escolher, ou nos produtos ou nos reagentes. Quem que eu vou escolher? Se eu pego as duas espécies, a que tiver maior atomicidade. E outra coisa também, né? Ah lá,
eu vou pegar a substância com o maior número de átomos quando o NOx não se repetir. Então, se eu tenho NOx lá dos reagentes e tem um tanto de NOx no produto, aí ele tem maior atomicidade. Eu tenho que ver se nos outros produtos que desse elemento se não tem um NOx parecido, porque se tivesse eu não posso pegar mais, tá? Então, eu vou pegar o que tem maior atomicidade, né, atentando para o fato de não pegar, de que essa substância não tem o NOx repetido, correto? Aí depois que eu escolher uma substância para o ramal, né, de oxidação, uma substância para moldura ou ramal de redução, eu vou começar nela, o que eu vou fazer, tá? Eu vou inverter, aí eu vou olhar o delta. Aí esse é o valor do delta. Nós falamos NOx maior menos NOx menor. Vou multiplicar pela atomicidade daquele elemento que eu escolhi. Você tem maior atomicidade, então vou multiplicar por ele. Então tem um 2, tem um 3, vou multiplicar aquele elemento, o NOx, por aquela atomicidade. Tá? Vamos estar olhando aqui, né? Ó, vamos, para vocês entenderem, que se eu for falando vai ficando vago, é bom a gente ir acompanhando a reação, né? Então, ó, achei lá, determinei todos os NOx. Observei aqui, ó, que o MN, normalmente, se vocês observar lá, metal de transição, cromo, manganês, né? Pode saber que é ele que sofreu oxidação, tá? Pode ter certeza. É ele. Se tiver a prata, mesmo ela que é o AG, que ela tem um NOx fixo, né? No caso de reações, pode ficar de olho nela que ela tá reagindo, que ela tá sofrendo oxidação. Se tiver uma substância simples, pode ficar de olho nela que é ela que tá, né, sofrendo oxidação. Então, olha lá, ó, determinei o NOx de toda a substância, depois fui comparando de elemento por elemento, aqui ó, manganês, de 7 para mais 2, redução. NOx maior menos NOx menor, então, mais 7 menos mais 2 vai dar 5. Oxidação aqui, ó, a substância simples, já pode correr nela, que é ela que tá com alguém ali. Ó, de menos 1 passou para 0, oxidação, né? Aqui, redução, né, de mais 7 para mais 2, aqui oxidação. De quanto? 0 menos 1 vai dar 1, tá? Dentre o KMNO4 e o MnCl2, é o Mn que sofreu. Nas duas, ele tem o mesmo índice, eu posso escolher qualquer um. Posso escolher tanto esse como esse, porque tem o mesmo índice. E não tem outro Mn que tem NOx, né, igual, semelhante. Então, vou pegar, aqui nós pegamos o KMNO4 para representar a redução. Quem eu vou escolher para representar a oxidação? Vou olhar o HCl e o Cl2. Ah, olha o Cl2, tem maior atomicidade. Não tem nenhum outro Cl que tem o mesmo de oxidação que ele, né? Então vou escolher o Cl2. Primeiro, porque tem maior atomicidade, já vou atentar pelo fato dele não ter nenhum número de oxidação parecido com ele. O outro Cl deu menos 1, o outro menos 1 e só ele que deu 0. Então já escolhi ele. Verifiquei o número de oxidação, né? Da oxidação, o delta foi 1, multiplique pela atomicidade, olha lá, 1 vezes 2 é igual a 2. O KMNO4, a variação do NOx dele foi de 5, 5 vezes 1 do Mn vai dar 5, tá? Olhei, dá para cancelar? Dá para simplificar? Não dá, 2 e 5 não dá para simplificar. Então, vou inverter. O 5 eu vou começar colocando como coeficiente do Cl2 e o 2 eu vou começar colocando como coeficiente do KMNO4, tá? Depois, dada a inversão dos resultados, vou determinar os coeficientes, tá? Então, nesses em que estão, que eu já determinei, que eu já fiz a inversão e já determinei os coeficientes, normalmente eu não vou mexer. Se eu precisar mexer nesse que eu já determinei lá pelo ramal, pode saber que tem alguma coisa errada no seu cálculo, tá? Então, determino, eu vou mexer nos outros, mas nesses que já estão com os coeficientes, se eu precisar mexer, é porque tem alguma coisa errada no cálculo, tá? Aí depois, para eu continuar o balanceamento, eu vou por aquela regrinha básica lá do macho, né? Começo pelos metais, depois pelos ametais, carbono, hidrogênio e deixo por último nosso grande amigo oxigênio, ok? Certo? Aí, né, já esse módulo aqui, já essa parte aqui, já é referente ao módulo 18, tá? Nas reações de autooxidação.
ou de desproporcionamento. Por que desproporcional? Porque nesse caso aqui, eu vou ter uma única espécie, um único composto, né? Ele vai se auto-óxido reduzir. Ele vai tanto oxidar como reduzir, tá? Então, olha aqui, ó, né, ó, olha lá, ó, uma substância contém o mesmo elemento que sofre oxidação e redução. Então, isso nós chamamos de desproporcional. Uma substância, ela mesma já fazer as duas coisas, isso não é proporcional, tá? Então, o que acontece? Olha lá, achei o número de oxidação, verifiquei, ó, o KClO3 de mais 5, eu tenho um aqui mais 4, e de mais 5 eu tenho um outro número de outra substância, cloro, né, no composto ali, que tem um número de oxidação mais 7. Então, ela reduziu, olha lá, de mais 5 para mais 4, e ela oxidou de mais 7, de mais 5 para mais 7. Então, ela é agente oxidante e agente redutor ao mesmo tempo. Como ela é desproporcional, né, o que acontece? Quando eu for fazer, né, no caso do balanceamento, como é uma reação grande, tá? Então, se eu for tentar pelo método tentativas, vai me dar muito mais trabalho do que eu começar a fazer por aquela regra da oxirredução, que eu vou escolher substâncias para o ramal de oxidação e redução, para me facilitar o balanceamento. Só que aí no ramal, como eu tenho essa substância que realiza as duas, né, reações ao mesmo tempo, eu tenho parte dela realiza oxidação, parte dela realiza redução. Ela não pode ir para o ramal representar nem oxidação nem redução, porque a metade dela está fazendo oxidação, a metade está fazendo redução. Então, quem que vai representar? Os outros, nesse caso aqui, os produtos que estão relacionados com a redução, né, e com a oxidação. Então, eles que vão para o ramal da oxidação. Do mesmo jeitinho, óleo, faço a variação do número de oxidação, maior, menos, menor, verifico a atomicidade deles, multiplico pela atomicidade, depois inverto para eu iniciar o balanceamento, certo? Uma de autooxidação, H2O2, ela também faz assim, tá? Ela tem, olha lá, ó, olha aqui a H2O2, ó. O O2, aqui ele tem número de oxidação mais 1, ele libera o gás oxigênio, que é 0, então ele sofre oxidação. No caso aqui, ó, o O2 também, ele libera a água que lá, de menos 1 para menos 2 sofreu redução. Então, como que a água, quando tiver uma espécie, né,